Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de novembro de 2022 do fundo KNRI11, é o Kinea Renda Imobiliária, fundo de investimento imobiliário. Então a gente vai ver qual foi a performance do fundo nesse mês, tá? Qual foi o rendimento, o que aconteceu aí no portfólio do fundo durante o mês de novembro. Então fique conosco que se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agri, Infra é o principal assunto aqui no canal. Se inscreva aí, não perca tempo, ative o sininho de notificações para você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal e também deixe o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda bastante a gente a disseminar essas informações pelo YouTube, né? Ajudar a crescer o canal, tá bom? E também a gente tem o nosso link do nosso grupo do Telegram, está na descrição do vídeo. Se inscreva lá em curta distância, converse também com outros investidores. E também, se você quiser ajudar o nosso canal aí, né, financeiramente, a gente tem a nossa área de membros que você pode ajudar e também aproveitar alguns benefícios do canal. Vamos lá então. Relatório de novembro do KNR11, né, sempre um dos primeiros relatórios a sair aí na bolsa, né, os relatórios da Kinea. E também a gente vê aqui, né, é um fundo híbrido de tijolo, né, tem lajes corporativas, tem imóveis logísticos, tá? Então esse é o objetivo do fundo, inclusive, né? Fundo de quase 4 bilhões de reais aí no mercado, né? Um dos grandes aí do mercado brasileiro, né? Para investidores em geral, negociados na Bolsa de Valores. E a gente vê o valor patrimonial do fundo por cota está R$ 160,12, fechamento aqui no dia 30 de novembro. Tá? O fundo hoje tem mais de 240 mil cotistas. Eu não sou um desses cotistas ainda, tá? Estudando o fundo, né? Acompanhando o fundo, na verdade, já estudei há bastante tempo, aproveitando aí, avaliando, né? E tentando aproveitar um preço melhor de mercado, preço que encerrou no mercado a 144,37 pelo valor de mercado, atualmente está sendo negociado a R$ 142, né? No mercado aí nessa primeira semana de dezembro. E o fundo reduziu a vacância de outubro para novembro, tá? Para 1,74%. A gente vai ver essas movimentações para redução de vacância física e também, consequentemente, ele também baixou aqui a vacância financeira também para 5,19%. Vamos ver então aqui os comentários do gestor. Então, o que aconteceu no portfólio nesse mês de novembro? E a gente verifica aqui, né? Eles falam que concluíram a alocação do andar do edifício Atenas para a Fest Engenharia e Montagens, tá? Empresa de engenharia industrial, zerando a vacância nesse edifício Atenas. Então, o fundo trabalhando aí, né? Para zerar, que já está com a vacância bem baixa, né? Mas é um fundo que sempre está buscando aí, a gestão é bem ativa e sempre buscando reduzir aí a zero a vacância do fundo. É um fundo que tem muitos inquilinos, muitos imóveis, então realmente zerar a vacância é um desafio de excelência aí, caso a gestão consiga, né? E um conjunto que ele fala aqui, alugou também um conjunto no edifício Rocha Verá para a Goldwind da empresa, uma empresa multinacional aí de turbinas eólicas. Ele fala aqui que as movimentações na carteira, então, que a gente citou lá em cima, né, reduziu a vacância para 1,74%, estava 1,81% em outubro, e reduziu também a financeira para 5,19%, estava 5,32% no mês passado. E com relação aos proventos, fundo que anuncia normalmente todos os meses, né, anuncia seus proventos no último dia útil do mês que ele faz referência, então anunciou no dia 30 de novembro. O valor dos rendimentos ao mês de outubro, cujo pagamento ocorrerá no dia 14 de dezembro, na verdade aqui referente ao mês de novembro, né? Competência de outubro, caixa de novembro, pago em dezembro, né? Essa é a leitura, né? Mas aqui provavelmente aqui seria novembro, né? Normalmente a referência do relatório que já é novembro. Então vai ser pago no dia 14 de dezembro, será 91 centavos por cota. Esse será o pagamento dos proventos aí referente à caixa de novembro. Aqui é um histórico de quem participou desde a primeira emissão, né? A gente sempre comenta aqui no canal, né? Quando faz a leitura do KNRI. Né? Então, quem investiu no fundo lá no início, em 2010, né? Quando o fundo iniciou lá no mercado, né? Em setembro de 2010, no encerramento do primeiro IPO, a rentabilidade está em 231,77%. E quando a gente avalia aqui todas as rentabilidades totais de quem participou da emissão, não tem nenhuma
com rentabilidade negativa. Só essa aqui que está com rentabilidade a mais baixa, né? Também porque em relação ao valor da cota, né? E o tempo ainda é pequeno, né? Em relação a essa emissão, vai fazer 2 anos agora, foi de R$ 156, então a perda maior nessa emissão aqui é a variação da cota, né? Assim como também na quarta emissão a variação da cota está negativa em mais de 11%. O restante praticamente com variações nulas ou positivas. Bom, aqui também te verifica taxa de administração e gestão do fundo, né? Quem gere é a Intrag, quem administra a Intrag, quem gere aqui, né, investimentos, 1,25% da taxa de administração e gestão, não tem taxa de performance. O início do fundo se deu lá em agosto de 2010. Negociação e liquidez. Então, o fundo teve aqui presente 100%, presente no pregão no mês de novembro, né? Foram negociadas aí 451 mil cotas, o equivalente a 1,87% das cotas do fundo. Então, esse aí foi praticamente o giro de cotas, né, no mês. E o volume diário médio de negociação foi de 3,2 milhões de reais por dia, tá? Que dá um volume médio negociado de 913,75, tá? Então, volume médio diário negociado no mês de outubro, de novembro, 3,2 milhões de reais. Dentro da carteira imobiliária, o fundo hoje tem, atualmente, né, tem 21 propriedades em seu portfólio de imóveis, né, 12 edifícios comerciais e 9 centros logísticos. Tá? E aqui estão algumas informações com relação ao portfólio: 67%, quase 68% praticamente. A localização está no estado de São Paulo, 16% no Rio de Janeiro e 15% em Minas Gerais. Dentro da tipologia, a maioria são, em relação à receita, né, oferida pelo fundo, a maioria então vem dos imóveis logísticos, 58%, e 42% dos escritórios. Tipologia dos contratos, então 59% são atípicos, provavelmente a maioria são advindas dos imóveis logísticos, né? E 41% são contratos típicos. Já atípicos, que dá uma garantia maior com relação ao recebimento, né? Aí do contrato em relação à parte financeira, né? Então dá uma garantia maior para o fundo, normalmente porque o fundo também ele é exclusivo ou adaptado, ou a forma de compra, né, é diferenciada com relação, né, às negociações ali para o contrato de aluguel. Dentro dos índices de reajuste, IPCA é a maioria, 68%, e 32% pelo IGPM são os reajustes das receitas dos contratos, né? E aqui a gente verifica que o cronograma de vencimento dos contratos, 78% vence só a partir de 2026. Então, o fundo tem aí um prazo de vencimento aí em torno de 10,3 anos, ó, como está aqui, ó. Prazo médio de vencimento dos contratos, 10,3 anos. Então, realmente é um bom fundo aí. Tem uma diversificação muito grande em inquilinos, acho que são mais de 90 inquilinos, se eu não me engano. Então, essa diversificação é muito importante, né? Para que qualquer tipo de rescisão, né? Essa é a minha estratégia, na verdade, qualquer tipo de rescisão contratual de um ou dois ou alguns inquilinos, ele não tem um impacto muito significativo na receita. Então, essa diversificação é muito importante, tanto em imóveis quanto em inquilinos, né? Quanto em tipologia de contratos também. Bom, evolução da vacância, então, reduziu, como a gente verificou, mais para cima. E dentro da absorção das carências, né, o encerramento, as receitas que vão se adicionando novamente ao resultado do fundo, em dezembro, 48.400 vai terminar aí os términos das carências de alguns contratos, 48 mil vai ser o acréscimo de receita para o mês de dezembro. Vacância financeira, então, a maioria ainda está nos escritórios do Rio de Janeiro, mas tem reduzido nesse percentual que já foi maior. Aumentou aqui os que estão nos escritórios de Minas Gerais, e toda a vacância financeira, como a gente vê, estão nos imóveis de lajes corporativas do fundo, tá? Então, realmente os que têm sofrido mais com relação aí, ainda em relação à pandemia. Bom, com relação aos inquilinos, como eu falei, mais de 90 inquilinos, são mais de 95 agora, né? Então, o fundo aí fazendo novas locações aí nos seus espaços, e o portfólio de inquilinos chegando a quase 100, então os mais diversificados no mercado. A maioria são dos segmentos de comércio e indústria, como a gente verifica aqui, né? A maioria das empresas, seguida de tecnologia.
E mais para baixo a gente vê onde estão localizados, né, os imóveis do fundo. Então são 12 edifícios comerciais, 9 centros logísticos, a maioria localizados em São Paulo, né? Dois aqui, um de cada tipo, né, em Minas Gerais, e 3 lajes corporativas e um centro de distribuição no Rio de Janeiro. O restante, tudo aí em São Paulo, né? São 7 centros logísticos, centros de distribuição em São Paulo, né, logísticos, né? E 8 edifícios corporativos em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Bom, aqui é a especificação de cada um dos imóveis, né? Normalmente o fundo tem aí 20%, 100% de participação em todos, né? Praticamente, né? Mas alguns aí o fundo tem participações parciais, que nem esse aqui, ó, o primeiro, 20% de participação nesse fundo, nesse imóvel, né? 93% nesse, 86% nesse, mas a maioria ali o fundo tem 100% de participação dentro dos imóveis. Então aqui tem todas as características aí resumidas, né, de cada imóvel do portfólio do fundo. Você pode baixar o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo, um link diretamente do site da B3 para você ver essas especificações aqui do portfólio, inclusive a alavancagem que o fundo tem hoje, que é mínima, né? Dentro aqui desse centro de distribuição Cambreúva, né? A alavancagem que o fundo tem somente nesse imóvel, volume de 150 milhões de reais, né? E aí tem uma amortização média de 0,83% ao mês e o vencimento lá em abril de 2024. Aqui são as informações contábeis. Então, a característica normalmente dos relatórios, né, da Quineia é mostrar a receita potencial do fundo, né? Então, hoje o fundo tem uma receita potencial de 29 milhões e 600, as vacâncias que o fundo que são mínimas, né? Mas o fundo deixa de receber aí 1,5 bilhão de reais. As carências atuais e vigentes, 739 mil reais o fundo deixa de receber. E as receitas, então, recebidas de competência de outubro, caixa de novembro, né? Então, de competência de outubro, recebidas em novembro e pagas, distribuídas através de proventos aos cotistas em dezembro, né? 27,3 milhões, 190 mil são receitas não recorrentes e o total então foi de 27 milhões e 500 mil reais de receita nesse mês de novembro, competência de outubro. Aqui são os recursos disponíveis para distribuição, então o fundo tem aqui receita de aluguéis, né, em novembro, né, os recebimentos, recursos disponíveis, 25 milhões de reais de receita de aluguel, 2 milhões e 300 de receitas antecipadas, 1 milhão de receitas financeiras. As despesas aqui condominiais, IPTU e outras despesas somam aqui mais de 4,5 milhões e o resultado total do fundo foi de 24,1 milhões, reserva que o fundo fez de 2,1 milhões, então distribuiu muito menos aí, em torno de 90%, né? Distribuiu em torno de 90% do que foram os resultados de novembro, que deu um total de quase 22 milhões de reais. Aqui a composição dos rendimentos, então o fundo teve aí receitas de aluguel, que é o principal, né? Receita de aluguel dos imóveis, R$ 1,14. E o fluxo de caixa do mês, né? Saldo inicial lá em novembro, estava em 87 milhões, então teve aluguéis aí de 25 milhões recebidos, financeiro 1 milhão, compra de ativo o fundo desembolsou 3,2, benfeitorias 600 mil, taxa de administração 3,6 milhões, despesa de condomínio 800 mil e os rendimentos distribuídos foi de 21,9 milhões, né? Então rendimentos distribuídos no mês de novembro e o saldo final ficou em 83 milhões de reais. Desse saldo, ele também especifica aqui quais são os recursos que estão comprometidos, né? Então, do saldo disponível, rendimentos a distribuir 21,9. Então, são os compromissos que o fundo tem em relação a esse saldo, taxa de administração a pagar 3,3 e recursos comprometidos nas aquisições, né, de alguns ativos, de investimentos, de aluguel de competências futuras e benfeitorias, quase 44 milhões de reais. Então, o saldo disponível livre que o fundo tem hoje está em quase 14 milhões de reais, como a gente verifica aqui. E dentro da variação patrimonial, o fundo teve então uma variação negativa para o mês de novembro, em 0,1%, mas como é um fundo bilionário de quase 4 bilhões, essa variação foi de 4 milhões de reais, mas o valor da cota patrimonial caiu de R$ 160,27 para R$ 160,12. Bom, mais para baixo tem aí em relação aos imóveis, né? Então, para conhecer os imóveis, tal, aqueles que estão vagos, né? Então,
Por aqui se encerra o relatório para nós cotistas, né, ou futuros cotistas, né, ou quem está estudando o fundo, quem quer e quem acompanha o que a gestão está fazendo. Para mim é um ótimo fundo, realmente eu estou esperando um bom preço aí de entrada, né, visto que o mercado está muito volátil ainda nesse período aí de novembro, outubro, novembro e dezembro, né. Então aguardando aí o fundo baixar um pouco mais de preço. Para mim é um fundo para longo prazo muito interessante, né? Realmente acompanho o fundo e espero uma oportunidade de entrada, que é um fundo que se encaixa dentro da minha estratégia de diversificação de contrato, inquilino, receita, né? Portfólio. Então é um fundo muito interessante mesmo e é um híbrido totalmente de tijolo, né? Então é uma boa oportunidade, não é nenhuma indicação de compra nem de venda, mas realmente é um que está no meu radar. E se está no teu radar também, compartilhe com a gente aí nos comentários. E se você já é cotista, compartilhe com a gente qual o percentual da sua carteira hoje. Não deixa de baixar lá o relatório na descrição do vídeo, se inscrever no nosso grupo do Telegram e conhecer a nossa área de membros, uma forma de você ajudar também o canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.